Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Brasil com Zeca. O episódio de hoje marca o fim dessa temporada na qual a gente fez uma linda e deliciosa viagem pelo Brasil. Conhecemos muitos sabores de todos os cantos do país e sempre com convidados que deram um tempero todo especial, é ou não é? Cada um trazendo aqui pra gente sua cultura, seu sotaque, suas histórias e a paixão por suas regiões. Bom, antes de falar da parada de hoje, aquele recadinho de sempre, acompanhe este e mais programas de nossa no YouTube, Facebook e, claro, aqui no canal UOL. E segue a gente lá também no Instagram, @nossa_UOL. Pra gente fechar com chave de ouro essa segunda temporada de Brasil com Zeca, faremos uma visita ao sul do nosso Brasil, terra do churrasco, chimarrão, mesa farta e de tantas outras tradições, um fim de viagem pra lá de especial. E para mostrar as delícias do sul do país, a gente vai preparar uma receita do chefe Marcos Livi, considerado o embaixador dos Pampas, um fantástico arroz caldoso com costela. Não se falava da cozinha do sul. Então, ao trazer o Quintana em 2013, na verdade a gente traz o orgulho do gaúcho de não ser só o cara do churrasco, sabe? Além de comida boa, tem mais um drink maravilhoso do nosso consultor etílico, sempre ele, Leandro Santos, fechando a temporada com tudo azul. Vamos que vamos, porque o drink de hoje é o drink Farroupilha, que vai harmonizar perfeitamente com a receita dessa semana, sangue bom. E hoje tem dobradinha de Marcos no Brasil com Zeca. Convidamos também o mais pop dos papais para bater um papo inspirador. Ele, Marcos Piangers. Aquilo me apresentou uma possibilidade de ter orgulho da minha paternidade, de não me sentir mais envergonhado, de trocar fralda, de dar mamadeira, de levar minhas filhas na creche. Pessoal, a viagem continua por aqui e dessa vez a gente desce lá para o sul do país e para representar os sabores da mesa dessa região, vamos preparar uma receita do chefe Marcos Livi, um gaúcho de São Francisco de Paula. Fala, Zeca, tudo bem? Que bom estar com vocês. Estamos aqui direto do Quintana para falar um pouquinho da cozinha do sul, para falar do Pampa Gaúcho. Marcos, primeiro de tudo, conta pra gente que receita é essa que a gente vai preparar aqui hoje. Na verdade, a receita de hoje, Zeca, ela está muito pautada no aproveitamento. O gaúcho, quando faz o seu churrasco de domingo, o seu churrasco de fogo de chão, normalmente ele aproveita essas carnes para fazer o arroz de carreteiro, que é uma tradição do gaúcho, que seria a cozinha de uma panela só. Nós, um pouco diferente disso, a gente faz um arroz de costela caldoso. O que é um arroz de costela caldoso? Eu até te peço desculpas, porque a minha costela está desmanchando, Zeca. Ela está saindo do osso, né? De tão macia que ela está. E esse arroz de costela, além de ser um aproveitamento, é uma forma que o gaúcho tem de aproveitar ao máximo tudo que vem do assado. Primeira coisa e dica que a gente faz é, quando está fazendo um fogo de chão na tua churrasqueira, bota uma panelinha de ferro e nela você vai depositando os ossos do assado, as sobras de carne do teu assado. Isso vai dar o caldo para a gente fazer o arroz de carreteiro ou fazer o arroz caldoso. Muito bem, um prato bem típico lá, então agora eu vou pedir pro Leandro, claro, aquele drink para combinar, para acompanhar super bem essa receita. Fala, Leandro, hoje a gente está aqui no sul do país, nosso convidado é o chefe Marcos Livi, que está preparando aqui comigo, então, um arroz caldoso de costela. E aí, quero ver uma receita tão boa quanto esse prato aí. Capricha no drink aí, que a gente capricha na receita aqui. Tô esperando. Aí, foi. Muito bem, drink encomendado por Leandro. A gente então vai caprichar na receita aqui. Então vamos começar a fazer o nosso arroz caldoso, muito gostoso. Começando, claro, por uma cebolinha refogada pra já. Vamos lá. Enquanto a gente cozinha, anota aí a receita. Primeiro, refogue a cebola, o alho e o tomate e, em seguida, junte a costela já assada no forno, o arroz e as folhas de louro. Enquanto tá ali refogando meu tomate com a cebola e o alho, deixa eu perguntar mais uma coisa aqui pro Marcos. Vem cá, Marcos, todo mundo fala em churrasco, né? Mas a gente sabe também que o gaúcho tem inúmeros outros tesouros gastronômicos, né? Então, você, a gente sabe que é um super pesquisador, então me diz aí, o que é que caracteriza a culinária do sul do país? Parece que quando você encontra o gaúcho, a primeira coisa que ele tem que fazer é um churrasco. Mas se a gente lembrar que o Rio Grande do Sul tem mais de 30 etnias que formaram esse povo,
Nós podemos estar falando do churrasco, sim, mas a gente pode estar falando do café colonial, a gente pode estar falando do galeta ao primo canto, a gente pode falar do menarosto, a gente pode falar do charque, a gente pode estar falando de pavlova, que é polonês, a gente pode estar falando de paçoca de pinhão, que traz a cultura tupi-guarani. Não tem fim falar da cozinha do Sul. Eu diria o seguinte, não tem bairrismo, mas hoje, se a gente pudesse falar nos tempos atuais, ele é sabe? É multiplural, é uma coisa única. Você tem uma diversidade que forma uma gastronomia única. E aí você tem receitas que são preparadas de formas diferentes pelo colono italiano ou pelo colono alemão. E isso é incrível como cultura, né, do nosso povo. Muito bem, é isso que a gente está fazendo aqui, tentando honrar essa cozinha, essa gastronomia do sul do Brasil. Hora da gente colocar então nossa costela ali para melhorar ainda mais o nosso refogado. Olha, essa costela aqui, ela já foi cozida num fogo ali 150 graus, mais ou menos umas 4 horas. Então, a gente já desfiou ela aqui, inclusive, usou bastante da gordura, que é o que vai dar um sabor especial ali também pro nosso arroz. Então é assim, desfiadinha com a gordura é que eu vou acrescentar ela aqui na panela. Vamos lá? Porque eu não paro de mexer, porque a gente não quer nunca que grude ali no fundo da panela. Então, a gente tem bastante gordura aqui, a gente dá sempre aquela mexida, para soltar. Agora sim, já tá aqui, já tá ótimo. Vou colocar então o arroz ali. Eu separei aqui já as folhinhas de louro também. Só mais uma refogada. Lembrando sempre, a gente não quer que grude no fundo da panela. E eu já vou acrescentar a água ali. Mas antes, deixa eu saber um pouquinho do Marcos aqui, já que esse pesquisador maravilhoso, que é chefe também, e que é um cozinheiro de mão cheia, como é que começou o seu amor pela cozinha? Na verdade, Zeca, se a gente for falar de paixão por cozinha, hoje é redundante, que parece que todo chefe de cozinha tem um avô ou uma avó, né? Que cozinha. Não, na verdade a paixão vem de um hábito muito característico do gaúcho, que é consumir X. Vou até levantar um pouquinho aqui a panela para te contar essa história. X é como o gaúcho come o seu hambúrguer. Tudo é X. E desde os 10 anos de idade, junto com a minha mãe, com a dona Laura, a gente lá em São Chico de Paula, na Serra Gaúcha, nos campos de cima da serra, surge o X da dona Laura, que em 2022 vai completar 40 anos. Então a minha paixão por cozinha seria dizer o quê? Em 2022 eu vou fazer 50 anos de idade, 40 de gastronomia e 30 de São Paulo. Então eu pude ter o melhor de dois mundos. O melhor da vida no sul, no Pampa, na serra, no campo, e depois trabalhar no X. Eu digo que eu sou um dos caras mais veteranos em food truck, né? Se você for falar de X, é o trailer de lá, é o food truck. Quando ninguém falava em food truck, a gente estava lá vendendo. Bom, Marcos, com uma história dessa não tinha jeito, né? Você tinha que se profissionalizar aí. Mas aí, claro, entre essa paixão aí antiga e a profissionalização, qual é que foi o seu trajeto aí? A minha trajetória passa pela hotelaria, passa por catering de casa de shows durante muitos anos. Eu fui chefe de cozinha de casas de shows e depois eu me envolvo no projeto de criar o Veríssimo, o Quintana, o Brick, a Napoli Centrale, a pizza napolitana, o C6, a hamburgueria, e agora, por último, a Anitta, e, claro, o projeto de vida que é o Parador Rampel, que está lá em São Luís de Paula, que é essa propriedade de 122 anos de história. O primeiro hotel da Serra Gaúcha, a primeira hospedaria. E lá, no Parador Rampel, a gente tem projetos como o Alemão do Rampel, o projeto A Ferro e Fogo, que é o nosso projeto de assados incrível, que acontece todos os domingos ao ar livre. Antes de começar a grudar no fundo da panela, acrescente a água fervente, o molho de tomate e a moranga. Misture bem e tampe parcialmente. Deixar alguns minutinhos assim, enquanto eu pergunto para o Marcos. Marcos, a gente sabe que você tem um apelido muito curioso, embaixador dos Pampas. Como é que surgiu? Por que você ganhou esse apelido? Zeca, eu não acho que eu sou embaixador dos Pampas. Eu só acho que, de alguma forma, em São Paulo, eu trago a bandeira da Cozinha do Sul. Da mesma maneira
que as pessoas... eu vivi muito tempo em São Paulo, onde só se falava da cozinha mineira, da cozinha paulista, da cozinha da floresta, se falava de Belém, claro que tudo isso faz parte, né? Mas não se falava da cozinha do Sul. Então, ao trazer o Quintana em 2013, na verdade, a gente traz o orgulho do gaúcho de não ser só o cara do churrasco, sabe? Agora sim, olha, 10 minutos, eu acho, olha, quando a gente fala em arroz caldoso, é isso, turma, ó. Ele tá bem molhadinho, só quero ver aqui, ó, o arroz. Perfeito, agora falta um pouquinho de sal, que a gente pode colocar agora, antes de fechar ali a panela. Quando o arroz absorver toda a água, desligue o fogo e mantenha a panela tampada por 5 minutos. Vou fritar o meu ovinho aqui e perguntar para o Marcos o seguinte. Marcos, você já disse aí que daqui a 10 anos, alguns dos melhores chefes do mundo vão ser aí do sul do Brasil. Me explica isso melhor. Por que você aposta tão forte nisso? A gente fala dessa cozinha do sul com muita propriedade porque essa nova geração de cozinheiros, inclusive, o que ela nos traz? Ela nos traz uma força de valorizar o local. A gente teve que ir para o mundo, a gente vem de uma fase onde falar de cozinha era falar... Um restaurante, para ser bom, ele tinha que ser um restaurante de cozinha internacional. Olha que louco isso. Todo restaurante tinha que ser de cozinha internacional. Que história é essa de cozinha internacional? Com todo respeito, eu quero ter... Não é restaurante regional, que essa é a grande mudança na cozinha do Sul. Regional parece que a gente tem que estar preso ao passado. Não, a gente tem que pegar essa força do que acontece hoje. Então, a cozinha local é a grande força que a gente tem. E a grande força não só no Sul, mas no Brasil todo. Porque há 20 anos atrás, a gente não falava em cogumelos que está embaixo do Pinos, na Serra Gaúcha. Há 15 anos atrás, há 10 anos, a gente não falava do mel, sendo que o mel de Cambará do Sul é todo exportado para a Alemanha. Então tem uma força nessa cozinha local. Aqui já deu aquela secada final. Cheiro disso aqui, gente, tá uma delícia. Tudo misturado, aquela cheiro, a gordura, o cheiro da costela, todos os temperos, o louro aqui também. Finalize com salsinha, um ovo estrelado e pimenta do reino moída na hora, além de um pedaço de costela assada, claro. Olha, tá lindo, mas antes de degustar tem que conferir aqui porque chegou a mensagem do Leandrão aqui com o drink que ele acha que combina com esse arroz caldoso. Fala aí, Leandro! Salve, salve, meu mano Zeca! Tudo pela ordem, sangue bom? Como é que você tá, meu parceiro? Eu espero que esteja tudo bem e vamos que vamos, porque o drink de hoje é o drink Farroupilha, que vai harmonizar perfeitamente com a receita dessa semana, sangue bom. Bom, é o seguinte, a receita dessa semana a gente vai fazer direto no copo que a gente vai servir, assim como a gente faz com a famosa caipirinha. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser colocar gelo dentro do copo. Agora a gente vai colocar 30 ml de vodka. Agora vamos colocar 20 ml de Curaçao Blue. Em seguida, 30 ml de suco de limão siciliano e 15 ml de xarope de açúcar. O que eu estou usando aqui é 1 para 1, ou seja, a mesma quantidade de água eu coloco de açúcar, misturo bem até dissolver e tá pronto. Agora a gente vai mexer bem para misturar bem os ingredientes e deixar o nosso drink muito equilibrado. Vou colocar mais gelo no copo. E agora eu vou completar o copo com vinho rosé. Para finalizar, eu vou usar uma fatia de limão desidratado. E tá pronto o nosso drink. Eu espero que você tenha gostado. Quero ver agora aí a sua receita. Tamo junto sempre e é nóis, sangue bom! Leandrão, já me ganhou pela cor, ó. Então a gente tem aqui já o Curaçao Blue com a vodka, o limão siciliano. Só falta completar com esse vinho rosé aqui, ó. Olha a cor disso aqui. Que incrível que vai ficar. Olha a mistura maravilhosa. Vou enfeitar com essa rodelinha aqui e tá pronto. Vou degustar isso aqui, mas também vou degustar o meu arroz caldoso aqui. Olha que delícia. Vamos ver se o Marcos está com essa mão cheia toda. Eu tenho certeza que sim, porque ele ensinou com o maior carinho essa nossa receita de hoje, ó. Isso é muito bom. Lembrando que a gente falou para você
Usa a carne desfiada, não joga fora a gordura, porque o sabor que isso dá no arroz é incrível. Vou pegar um pouquinho do ovo aqui, ó. E arrasar na segunda garfada aqui, ó. Tá até pingando o ovo. Bom demais. Claro que eu vou degustar também o drink do Leandro. Que, como sempre, é a pura perfeição para combinar com o nosso prato de hoje. Maravilhoso. Tudo de bom. Dá licença que eu vou matar esse aqui agora. Tudo. Olha aqui, Zeca. Tenho certeza que o teu tá bom pra caramba. Mas, de novo, eu roubei no jogo. Olha esse naco de costela 12 horas aqui do lado, ó. Tudo perfeito. Marcos, olha, você mandou bem. Eu também muito bem. A receita é maravilhosa. E nossa homenagem aí a essa gastronomia do sul do Brasil não podia estar melhor. Muito obrigado pela participação aqui. Zeca, se quiser falar da cozinha do sul, por favor, como diz o gaúcho, prende o grito, que a gente está aqui à tua disposição. Muito obrigado. Tchau, tchau. Pessoal, para a conversa de hoje eu convidei o papai, posso chamar, né? O papai mais famoso do YouTube, acho que você se orgulha disso, né? Ele sempre viraliza com os vídeos dele pelos grupos de WhatsApp. Cara que é super inspirador, bem-vindo, super bem-vindo, Marcos Pianger. Tudo bem? Obrigado, Zeca. Fico muito feliz de estar aqui. Eu realmente fico orgulhoso, assim, de ter pelo menos uma representação nesse grupo de pais, porque eu acho que falta. É um apelido carinhoso, não deixa de ser, vem cá. Mas além dessa tua habilidade, você sabe que você está aqui hoje também para representar o sul do Brasil. Você rodou o sul do país inteiro, nasceu em Florianópolis, só confirmando aqui, viveu em Porto Alegre. Hoje você mora em Curitiba, correto? Isso. Então não tem jeito, você vai ter que representar toda essa região aqui. Então vamos lá, primeira parte é aquela pergunta rápida e direta sobre o sul do país. Primeiríssima, Porto Alegre, Curitiba ou Florianópolis? No paredão. Eu nasci em Florianópolis e acho que é uma das cidades mais lindas do Brasil. E quando eu saí de Florianópolis, eu pensei assim, cara, tudo que pode acontecer de ruim, se der tudo errado na minha carreira, na minha vida, economicamente, se der tudo errado na minha vida, eu vou voltar para Floripa. Eu pensei, então, se der tudo errado, vai dar tudo certo. E seguindo o ritmo aqui, o que o Sul tem? O Sul em geral, é difícil generalizar, mas o que o Sul tem que o resto do Brasil não tem? Se tem uma coisa que eu acho que é especial no Sul, é a receptividade das pessoas. Quando eu me mudei para Porto Alegre, todo mundo me chamava para fazer churrasco. Em Florianópolis, todo mundo abre a casa para oferecer água, comida, verdade, pirão, peixe. Uma comida do Sul, que não seja churrasco, mas também representa essa região do Brasil. Acho que o pinhão, eu fico pensando, se eu morasse fora do Brasil, eu ia ficar desejando pinhão durante os meses mais frios do ano. E em Santa Catarina, o pirão. Se você tiver que vender o sul do Brasil, qual seria o cartão postal? A Ponte Ercílio Luz. Olha, bacana. Ou o Museu Oscar Niemeyer, que é nada mais nada menos do que uma provocação arquitetônica de um maluco chamado Oscar Niemeyer que colocou um olho no meio de Curitiba. Agora, você me deu 2 cartões postais, um cantinho do sul do país que nem todo mundo conhece, mas merecia ser mais valorizado. Bento Gonçalves, o Vale dos Vinhedos. Olha. Vem cá, para terminar, um artista que fala que vende o sul do Brasil também. Eu vou puxar para o meu lado, então, vou puxar para a minha manezice da ilha. Acho que o Guga Kirten é a maior representação, o Gustavo Kirten, né, o tenista, é uma das maiores representações de Florianópolis, do povo florianopolitano. E, bom, beleza, primeira parte já passamos com louvor. Vamos entrar mais fundo aí na tua vida, na tua história, começando de uma lembrança antiga, de infância, lá em Florianópolis. Qual é uma lembrança sua de garoto, de criança mesmo? A mais antiga. A mais antiga de todas, talvez eu e a minha mãe sozinhos, né? A gente morava num apartamento muito pequeno em Florianópolis. E eu perguntando para minha mãe quem era meu pai. Eu sei que eu estou chegando aqui num assunto que talvez seja um pouco mais emotivo, Zeca, mas Diga lá.
É uma das memórias mais antigas que eu tenho, porque eu me lembro dessa expectativa de, poxa, se todos os meus amigos têm um pai, quando que o meu pai vai aparecer, né? É incrível como tudo que você fala, você dá um toque já desse papai que a gente conhece. Você remete sempre a isso tudo. E é inevitável, é o que você é conhecido hoje. Mas, só pra gente lembrar, tua trajetória aí, comunicador, vem de antes até desse, vamos chamar desse rótulo não, desse personagem, desse cara que é isso. Você começou em rádio ou TV? Primeiro trabalho em televisão, uma televisão comunitária chamada TV Sim, Com. Depois fui para o sim. rádio, depois fui para a televisão aberta, né, trabalhar na RBS, que é a retransmissora da Claro. Globo. Sim, sim. Aí jornal, e aí fui para Porto Alegre para fazer um programa de bastante sucesso chamado Pretinho Básico, que é um programa com outros 8 caras, um monte de piada. Por 11 anos trabalhei no programa e aquilo foi fantástico do ponto de vista assim, de ver o impacto que o rádio pode ter na vida das pessoas. Mas nada do Pretinho Básico talvez indicasse o teu caminho como influenciador. Ou sim, tem alguma coisa que saiu de lá. Como é que foi esse caminho? Algumas coisas aconteceram. Em 2012, eu comecei a trabalhar com digital. Então, coordenar uma equipe de inovação digital na rádio, né? Aliado a isso, em 2005, a minha filha tinha nascido. E desde que a Anitta tinha nascido, eu escrevia sobre isso de forma secreta. Eu escrevia para mim mesmo, porque ao meu redor, nenhum amigo celebrava a paternidade, eu não percebia ninguém celebrando paternidade na mídia, eu não Sim. conhecia nenhum influenciador de internet que falasse sobre paternidade, me sentia profundamente solitário na minha vontade de participar da criação das minhas filhas. E aí, 10 anos depois, em 2015, uma amiga leu os textos e ela trabalhava no jornal e disse, cara, vamos publicar isso no jornal, porque tem coisas preciosas aqui. Então, a gente começou a publicar num caderno de família especial dentro do Jornal Zero Hora, em Porto Alegre, com um público bastante restrito, e eventualmente eu publicava aquilo também no Facebook. Então, saía no jornal e aí botava no Facebook, e as pessoas começaram a mandar e-mail dizendo, poxa, que legal, né? Isso que você fala sobre as suas filhas. E muito timidamente esse público foi se formando, essa comunidade de pais, mães, filhos, gente apaixonada pelo tema, começou a se criar ali ao redor daquilo que eu estava fazendo. E quando a gente lança o livro, em agosto de 2015, eu não esperava que fosse alcançar ninguém, mas realmente filas de 6 horas, 7 horas para autografar, abraçar todo mundo. E aquilo me apresentou uma possibilidade de ter orgulho da minha paternidade, de não me sentir mais envergonhado, de trocar fralda, de dar mamadeira, de levar minhas filhas na creche, de perceber que eu não sou menos homem, assim, né, no sentido da análise social. Eu não sou menor na minha vida, né, na minha existência, se eu separo uma parte do meu dia, ou se eu dedico boa parte do meu dia para estar com as minhas filhas. Ricardo, você brincou há pouco que o rádio, quem diria que tivesse tanto impacto, que é um meio que a gente não imagina mais, mas você fez sucesso com uma coisa que talvez ainda tem menos impacto, infelizmente, na nossa sociedade, que é um livro. O seu livro é um sucesso. E eu, claro, celebro qualquer livro que é um best-seller, que leva mensagem às pessoas e tudo. E esse livro é muito transformador. Não choca, mas não te impressiona um livro ser tão popular hoje em dia? Ou por que você acha que ele é um sucesso tão grande? Claro que é a mensagem que você dá. Eu não tenho a ingenuidade de achar que todo mundo leu o livro. A gente vendeu 500 mil cópias, 500 mil de cópias, né? Foi lançado em Portugal, em catalão, em espanhol, em inglês. Então eu olho para isso e penso assim, pô, que legal. Mas eu percebo que o livro é muito mais um presente. Não sei se as pessoas leem, mas ele é muito mais um presente. Feliz Dia dos Pais, parabéns você que vai virar papai. Sim. E acho que quem lê se sensibiliza de alguma forma. Fico muito orgulhoso quando eu recebo áudios de mães dizendo assim, Piangers, meu marido não era participativo, meu marido não era atencioso, leu seu livro, mudou completamente. Acho que é uma das coisas mais legais quando um livro, um vídeo, um texto, uma fala, uma palestra
transforma. Isso para mim é a coisa mais legal. Para mim não serve nada se eu falar um monte de parada e todo mundo ouvir, achar bonito e não se transformar. Mas quando vem uma história de transformação, cara... Isso que eu digo, uma consequência na vida das pessoas que é bacana. E um potencial que só vai aumentar, porque Papai é Pop vai virar um filme agora, né? Ou já virou... Como tá o filme com Lázaro Ramos? Paulo Oliveira vai fazer um sucesso. Tá pronto o filme... Você já viu, você não quis acompanhar, você só vai ver quando estrear. Eu tinha muito medo do que ia acontecer. Ao mesmo tempo eu disse, cara, essas pessoas, né, o pessoal da produção, a galeria, o pessoal da Pródigo, eles entendem de cinema, então deixa eles fazerem tudo. E a coisa que eu achei mais especial foi que eles tiveram toda uma área de questões sensíveis, então não tem o cara que... sei lá, se dá mal com a sogra, sabe? Que é um assunto que eu acho, assim, tão clichê. Eu não gosto dessas construções masculinas que colocam sempre o homem numa posição de guerra dentro da família. Eu acho que a gente pode ser feliz dentro da família. Acho que a gente... E aí o filme, ele consegue traduzir isso, sabe? Eu assisti o filme e, primeiro sozinho, porque eu não sabia o que ia ser, de repente eu ia ter vergonha do filme. Assisti o filme, chorei, mandei para minha mãe. A minha mãe chorou, daí eu assisti em família, eu, Ana e as meninas, choramos todos juntos, porque o filme ficou assim lindo. Vem cá, pra você que já viajou o Brasil todo, você entrevistou tudo quanto é pai solteiro, pais homossexuais, pais adotivos, pais que abandonaram os filhos, depois retornaram. Isso tudo enriqueceu muito a tua experiência, né? Eu achava que a gente ia ter alguns lugares do Brasil com pais mais relapsos, ou com pais mais participativos. Sim, e aí eu vou para o interior do Rio Grande do Sul, que são aqueles Galdério, e eles são super carinhosos, sensíveis, choram. E aí eu vou para Blumenau, aquela tradição alemã, também os pais chorando, homens que largaram o trabalho para cuidar dos filhos. Aí vou para o Nordeste, vou para o Norte, vou para o Centro-Oeste. Tem pai participativo, sensível, dedicado em todas as regiões do Brasil. A gente tem uma cultura muito diversa no Brasil, mas esse tema paternidade nos liga, não só no Brasil, mas no mundo. A gente já palestrou para comunidades japonesas que os homens não têm essa tradição de demonstrar carinho aos filhos, e as mulheres chorando e os filhos chorando. Ou seja, existe essa chance de transformação de, como você disse, né, vai demorar ainda um tempo, mas aos poucos essa engrenagem do homem distante, ela vai se transformando numa ideia mais próxima, sensível, numa ideia mais equilibrada até, porque ao invés de a gente ficar negando as nossas forças, a gente devia investir mais nelas, né? Em vez de ficar negando as nossas sensibilidades, a gente devia aproveitar essa força, essa sensibilidade para ser a nossa melhor versão em tudo, no trabalho, nas relações. Bora para um bate-papo final. Agora o assunto é você ali, para um rapidão ali, tá? A gente falou do Sul. Bora lá para as primeiras perguntas? Primeiríssima, só me ajudar aqui. Sua maior referência na vida? É minha mãe. Boa! Tinha que ser, né? Eu acho que as mulheres da minha vida foram as coisas mais edificantes na minha estrutura, né? Então, a minha mãe, uma mulher super forte, a minha esposa, poxa, não preciso nem falar, 20 anos casado, e as minhas duas meninas, né? A Anitta e a Aurora. Além da minha sogra também, que eu amo e é maravilhosa, me ensina muita coisa. Lembrou a tempo, muito bem. De maneira geral, o que é o mais positivo e o mais negativo, talvez, na paternidade? Na experiência aí mais universal de ser pai. Acho que o maior problema assim da paternidade são essas demandas relacionadas ao inesperado do comportamento humano. Você não sabe como vai ser seus filhos. E o seu papel é só amar aquilo que vai vir. Então, cara, às vezes seu filho é completamente diferente daquilo que você estava esperando, ou que a expectativa que você tinha, profissional, comportamental, genética do seu filho. E isso para mim, assim, é o grande desafio, amar incondicionalmente. E acho que a parte assim, mais maravilhosa é essa chance da gente ouvir mais e se transformar, né? Ter essa humildade de entender que a criança não está ali só para receber, mas ela está para passar informações, reconectar a gente com a criança que a gente foi um dia, né? Tornar a nossa vida um pouquinho mais encantada. Vem cá, você que fez tanta gente chorar, se emocionar, eu já acho até que já sei a resposta, mas o que faz o Marcos Pianja se emocionar, chorar? Eu me emociono com a bondade humana.
Isso que me faz me emocionar. O mundo, ele, às vezes, ele parece muito cruel, muito duro, muito intolerante. O que me emociona profundamente são esses seres bondosos que a gente encontra ao longo do nosso caminho. Uma mensagem maior para os seus pais. Para um pai hoje que ainda não leu um livro seu, que ainda não viu nenhum vídeo, digamos que não viu nenhum vídeo seu, e você vai ter uma mensagem para abrir a cabeça dele. Qual seria ela? A minha mensagem seria a seguinte: essa sociedade é como se fosse uma indústria que produz arrependimento em larga escala. No final da vida, a gente tem os mesmos arrependimentos. É impressionante. Você pega entrevistas na Universidade de Nova York, que fez uma pesquisa ampla, ou na Austrália, que tem um livro chamado Os 5 Maiores Arrependimentos, Antes de Partir é o nome do livro. E você pega os arrependimentos das pessoas em lugares diferentes e percebe que os arrependimentos são sempre os mesmos. Devia ter vivido uma vida de verdade para mim, não para a opinião dos outros, devia ter valorizado mais a minha família, devia ter mantido contato com os meus amigos, devia ter expressado mais os meus sentimentos e não devia ter trabalhado demais. Então, o Warren Buffett, o maior investidor da história da humanidade, ele diz: é bom aprender com os próprios erros, mas é melhor ainda aprender com os erros dos outros. Para honrar esse monte de gente que morreu e se arrependeu no leito de morte de ter trabalhado demais, não ter dito eu te amo, não ter valorizado sua família, para honrar esses caras, você, onde quer que você esteja, com a idade que você tem, você vai pegar e vai dizer: caraca, velho, hoje então eu vou mudar essa chave aí, vou tentar viver uma vida com mais significado, uma vida mais feliz para mim, uma vida mais conectada com as pessoas que estão ao meu redor. Entendimento de que o tempo junto com as pessoas que a gente ama é a coisa mais importante da vida, e lá no final, quanto mais a gente perceber isso, lá no final a gente vai se arrepender menos. Com um recado como esse, que eu posso fazer? Só te agradecer essas lições que você passou aqui hoje, mas na verdade foi uma conversa muito boa com uma mente brilhante e um coração gigantesco que é o teu, Marcos. Super obrigado. Sorte aí, olha, quero ver o livro do vovô, hein? Vai chegar. Até lá, um abração, até mais. Muito bom. Pessoal, mais uma vez, obrigado pela companhia durante toda essa temporada. Foi um enorme prazer ter vocês comigo nessa viagem, buscando em cada parada o que o Brasil tem de melhor. Uma viagem que para por aqui, por enquanto. Como todo bom viajante que quer sempre continuar descobrindo mais, eu sempre quero mais, é claro. E quem sabe logo logo a gente não faz as malas novamente e parte para mais uma aventura cheia de sabor e papo bom. Antes de ir, aquele recado: acompanhe este e mais programas de Nossa no YouTube, Facebook e, claro, aqui também no canal UOL. Não esqueça de nos seguir no Instagram, @nossa_UOL. Até a próxima viagem, então. Vou esperar, hein? UOL.